Feliz renascimento a todos. Em mais uma manhã em que nos reunimos no amor de Cristo. Vimos os rostinhos alegres, felizes de estarmos na presença do Pai, ainda que virtualmente. A nossa manhã, com certeza, muito maior, porque a nossa fé transcende os obstáculos que nos são colocados. Agradecemos a oportunidade que nos é concedida para estarmos voltados em uma manhã que, além de comemorarmos aí o nosso renascimento junto com Cristo, comemoramos também a possibilidade da união. Que todos possam estar ungidos e de mente e coração abertos. Saber, entender, captar a mensagem que nos será trazida pelo companheiro Higino. Que ele, ungido, iluminado, possa nos trazer, mais uma vez, os ensinamentos da Boa Nova. Senhor, nesta manhã em que nos recolhemos no Teu amor, rogamos bênçãos incontáveis para o nosso Evangelho, que ora se inicia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. A graça do Senhor. A nossa reflexão do Evangelho de hoje está contida no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os vossos inimigos, e especialmente nos itens 11 e 12, nas instruções de dois espíritos, o espírito de Emmanuel e o espírito de Pascal, que nos trazem algumas orientações a respeito desse sentimento que nós ainda trazemos muitas vezes arraigado em nós. E nos diz Emmanuel, então, que o egoísmo ele corresponde a uma verdadeira chaga da humanidade e nós devemos nos esforçar por combatê-lo. Somente com muita coragem é que nós conseguiremos estabelecer esta luta conosco, e não em relação aos outros, e não em relação aos demais. E poderemos, então, trilhar um caminho em busca da nossa felicidade. Enquanto a humanidade não conseguir debelar o egoísmo, a Terra ainda passará por muitas dificuldades. E, logo em seguida, o espírito de Pascal nos traz uma complementação, chamando-nos a atenção para a caridade,
e as nossas relações com o próximo. Nos diz Pascal, então, que nós devemos procurar estabelecer relações de amorosidade com aqueles que estão ao nosso redor na caminhada, que nós devemos procurar fazer o bem aos outros incondicionalmente. E assim nós conseguiremos criar uma sociedade com mais segurança na sua caminhada evolutiva. E percebemos então, a partir dessas duas orientações trazidas pelos espíritos de Emmanuel e de Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos de nós encontramos no Evangelho de Jesus as orientações seguras para procurarmos caminhos e oportunidades para vencermos esse sentimento que ainda trazemos. E nós mencionamos uma passagem do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, relatando uma passagem em que Jesus pede aos discípulos que tomem os barcos e atravessem o mar da Galileia. E conta-nos Amélia Rodrigues que já era tarde da noite quando Jesus propõe esta viagem junto com os discípulos, e eles alertam o Cristo de que naquele período do ano era muito comum, nos horários do meio-dia e da meia-noite, o mar se encontrar um pouco agitado, às vezes sopravam alguns ventos fortes, algumas tempestades caíam, e ele sugeria ao Cristo que não atravessassem o mar naquele momento. E Jesus então coloca que ninguém deveria se amedrontar diante dos acontecimentos que eram trazidos por Deus nosso Pai. E eles tomam então das embarcações e Jesus procura um lugar na popa do barco e deita, repousa um pouco, dorme. Enquanto Jesus dorme, os discípulos passam a conversar a respeito, né, de alguns atos praticados pelo Cristo. Ele havia curado um cego que voltara a ver, e também ele havia se aproximado de um leproso, e ao tocar o leproso, todo o seu corpo estremeceu, e a lepra desapareceu. Porém, Jesus ficou muito preocupado, um olhar ainda muito preocupado diante daquele leproso, e os discípulos perguntaram o porquê de tanta preocupação, no que Jesus esclarece que ele era uma pessoa com muitas dificuldades ainda, e Jesus temia que, apesar dele ter sido curado da lepra, ele fosse praticar algo pior. E os discípulos perguntam, mas existe algo pior do que a lepra? E Jesus responde, sim, ele poderá, com as suas atitudes e os seus equívocos, perder a sua alma. E assim os discípulos percorriam, né, aquele mar e perceberam que então se aproximara uma tempestade. As nuvens se adensaram, começou a chover e foram vários trovões caindo, foram relâmpagos surgindo, e os discípulos se deixaram tomar pelo medo, né, pela desconfiança, até que acordaram Jesus e exigiram alguns que ele os ajudasse, enquanto outros estavam muito aflitos e pediram a ajuda ao Cristo. E Jesus desperta então, perguntando: o que tendes? E os discípulos relatam que eles estavam em meio a uma tempestade, o mar estava muito encrespado. E Jesus se levanta e diz: acalmai, que aquietai-vos e silenciai. E o mar, então, parece que obedece aquelas palavras de ordem do Cristo e volta à sua calmaria. E os discípulos ficam todos muito espantados, porque eles, na verdade, conviviam com aquele homem e não sabiam exatamente quem ele era. Como é que alguém poderia comandar o mar? Como é que alguém poderia fazer cessar uma tempestade?
dar ordem aos ventos, aos trovões, aos relâmpagos. E Jesus realmente vai nos permitir fazer algumas reflexões a respeito das nossas condutas quando nós pensamos a respeito do egoísmo, que ainda está servindo como um entrave à nossa evolução. Muitos de nós ainda apresentamos essas dificuldades de supervalorização do ego. Nós achamos em condições ainda de ter uma projeção, uma necessidade de nos projetarmos além daquilo que nós desconfiamos, além daqueles ensinamentos que nós desprezamos. E o egoísmo, muitas vezes, ele é entendido simplesmente como uma necessidade que nós temos de possuir algo, de querer tudo para nós, né? De sermos muito ambiciosos. Mas os espíritos amigos, os benfeitores espirituais nos alertam que o egoísmo, ele é principalmente esta necessidade que nós temos de projeção do ego. E esta supervalorização do nosso eu, deste nosso eu inferior, como eles colocam, causa em nós uma verdadeira cegueira, como se nós tivéssemos pesadas escamas que impedem a nossa visão, pesadas escamas sobre os nossos olhos. E justamente nós vamos encontrar alguma orientação a esse respeito no livro Obreiros da Vida Eterna, de psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz. E em 2 capítulos, o 6º e o 7º, André Luiz nos traz algumas orientações a respeito do egoísmo e desta cegueira espiritual que nós trazemos como consequência. E ele relata que em determinada zona sombria da espiritualidade existe a casa transitória de Fabiano. E alguns companheiros, já mais evoluídos, eles exercem um trabalho que é de esclarecimento e socorro numa zona que eles chamam de abismo, onde estão muitos espíritos que ainda não aceitam nenhum esclarecimento, ainda não aceitam uma mensagem de conforto, parece que ainda estão muito apegados às suas ideias, estão muito arraigados em suas posições e muitas vezes se colocam também como vítimas, não é, de um destino e não merecedores daquela condição de sofrimento. E assim partem 20 pessoas para esta zona de abismo na espiritualidade e eles vão atender especificamente um companheiro que se chama Domênico e que teria sido um padre na última encarnação. E esse companheiro, apesar de estar ali há muitos anos e também ter a assistência da Casa Transitória de Fabiano, se mostra muito endurecido nas suas ideias e ainda rebelde, né, por estar naquele local e revoltado por ter sido um sacerdote e acreditando que após desencarnar ele teria uma outra condição, ele teria um local especial, né, no plano espiritual, e ele não aceita nem mesmo as sugestões que são encaminhadas por meio das preces desses companheiros. E quando o grupo se aproxima de Domênico, ele volta ao mesmo discurso. Ele permanece ainda muito cristalizado com essas ideias de rebeldia, com essas ideias de revolta, expressando ainda essa supervalorização do ego, como se ele estivesse com toda a razão. E, aos poucos, ele conversando e percebendo algumas das suas atitudes do passado, ele ainda estabelece um limite para a conversação. Ele não quer mais dialogar com aqueles companheiros, quando então é trazida a sua mãe na última encarnação, a companheira Ernestina, e procura então essa companheira envolvê-lo em muita amorosidade. E aos poucos então ele cede e vai dialogando com ela, ela pede a ele que faça algum esforço para sair daquela situação,
porque todos nós estamos sempre num trabalho de aprendizado. Nós todos estamos sempre na nossa caminhada evolutiva, necessitando realizar algo no bem, porque trazemos alguns equívocos do passado, das nossas atitudes que foram muito impregnadas por esse sentimento de egoísmo e provocaram consequências desastrosas para nós. Portanto, temos a necessidade de caminhar, nos esforçando para fazer o bem, nos esforçando para fazer o melhor, para resgatar muitos desses débitos adquiridos. E aos poucos, então, Domênico, envolvido com essa amorosidade de Ernestina, começa a fazer algumas reflexões. Essas escamas, né, elas vão cedendo e ele vai começando a perceber que ele tem uma outra oportunidade, que ele pode se transformar e que ele pode modificar essa postura tão inflexível de supervalorização do seu eu inferior. E é justamente neste momento que nós relembramos a passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus nos fala a respeito de nós caminharmos em sua direção. Quando, envolvido pela amorosidade de Ernestina, Domênico começa a perceber que existem outras possibilidades na sua caminhada evolutiva, que ele não foi esquecido, né, pela divindade, como ele se julgava, que ele não era vítima, e que ele poderia fazer, né, algum movimento em direção a esta amorosidade que a mãe lhe trazia naquele momento, é justamente a passagem que nós encontramos no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz a nós: vinde a mim, todos vós que vos encontrai, né, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí nós percebemos que na nossa tormenta, né, nas nossas dificuldades do dia a dia, neste mar, né, de tormentas como o mar da Galileia se apresentava naquele dia, muitos de nós nos acreditamos esquecidos pela divindade, nos acreditamos sem o amparo da espiritualidade, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, simplesmente, né, expressando todo esse comportamento egoísta, toda essa supervalorização do ego. E aí nós nos socorremos do Alírio de Cerqueira Filho, num livro Equilíbrio Existencial, que ele nos coloca que este convite que é feito pelo Cristo, vinde a mim, é um exercício que vai nos permitir desenvolver justamente o que é o oposto ao egoísmo e ao nosso orgulho, que é a amorosidade. Quando Jesus nos convida a caminhar até Ele, Ele nos está fazendo perceber que nós temos uma outra opção, que é justo a opção pelo amor. E, caminhando em direção ao amor, nós vamos, então, deixar de nos colocar na situação de vítimas, nos deixar essa nossa rebeldia, deixar estas nossas revoltas, e vamos também trabalhando um pouco este fardo que às vezes parece tão pesado. O Alírio nos diz que nós devemos tornar o nosso fardo, que é justamente a acumulação dos conflitos que nós trazemos, a acumulação dos equívocos que nós trazemos, né, que vão fazendo com que este fardo se torne cada vez mais pesado para nós, nós poderemos, então, fazer alguns exercícios de amor para tornar esse fardo mais leve. É esta a nossa primeira etapa neste processo de transformação da nossa caminhada evolutiva. Tornar este fardo mais leve, exercitando a amorosidade e encaminhando em direção ao Cristo. E assim nós vamos aprendendo que nós necessitamos do auto-amor. Necessitamos olhar para as nossas dificuldades, compreendendo que não é a vida que traz essas dificuldades, mas é a maneira como nós encaramos a vida, a maneira como nós percebemos a vida é que a torna muitas vezes sofrida, impregnada, né, de muitos conflitos, de muito sofrimento. E nós queremos muitas vezes que essa vida seja exatamente
como nós a idealizamos. Nós não queremos nem sequer carregar o fardo. Nós ouvimos falar do Cristo, não é como se fosse algo mitológico, e não aproveitamos os ensinamentos que ele nos trouxe. E o Alírio, então, nos fala que o convite de Jesus, vinde a mim, representa que nós também devemos aplicar os seus ensinamentos na nossa vida, na nossa prática do dia a dia, na nossa caminhada evolutiva, procurando então fazer exercícios de amor. E a segunda etapa, né, dessas nossas modificações, dessas nossas transformações para, não é, exercitarmos o amor, está seguida por alguns sentimentos que nós vamos desenvolvendo aos poucos. O primeiro sentimento é do auto-amor. Nós devemos amar a nós mesmos, nós devemos nos entender como nós somos, e daí nós vamos desenvolver o sentimento de autoaceitação. Nós devemos aceitar as nossas dificuldades, nós devemos aceitar as nossas limitações, compreendendo que ainda somos espíritos que estamos muito distantes da perfeição, que estamos sempre, sempre aprendendo. E desenvolvendo a autoaceitação, nós vamos desenvolver também a autovalorização. Não são as coisas que nós possuímos, não são as coisas que nós temos, aquelas em direção às quais nós nos lançamos por conquistar, que vão nos definir. Ao contrário, todas essas nossas dificuldades, todos esses nossos equívocos, mesmo essas supervalorizações do nosso ego, elas representam aquilo que nós somos. E nós temos que nos aceitar desta forma e valorizar também aquilo que nós trazemos de bom em nós. Nós temos um potencial no bem que nós muitas vezes desconhecemos. E nós precisamos valorizar todo esse potencial que nós trazemos no bem, porque somos filhos de Deus. E assim, nós devemos desenvolver a confiança incondicional, a autoconfiança. Todas as dificuldades que se apresentam para nós, elas podem ser superadas. Nós temos aí um dever de confiar em Deus. Quando fazemos as orações, quando lemos algo edificante, quando nós procuramos, por exemplo, tomar um passe, nós estamos estabelecendo um vínculo com a divindade e todas as nossas orações, as nossas preces, elas têm resposta imediatamente. Essa confiança incondicional nos permite perceber que nós vamos ter nas expiações e nas provas mecanismos de superação. Nós poderemos, então, vencer quaisquer dessas provações ou dessas expiações que foram trazidas para a nossa caminhada evolutiva, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos evoluir. E, finalmente, nós desenvolvemos o autorrespeito, procurando colocar alguns limites em relação ao nosso próximo também, para que ele nos respeite essas limitações. Ter esse olhar de compaixão, sabendo separar aquilo que são as nossas dificuldades daquelas que são as dificuldades alheias, que são as dificuldades desses nossos companheiros, e sabendo compreendê-los também. E assim, aos poucos, nós vamos cedendo em relação a esse egoísmo. E voltando mais uma vez, né, a mensagem que é trazida por Amélia Rodrigues, ela nos faz ou nos remete a esta reflexão, fazendo perceber que o Cristo ele está adormecido em nós. Ele apenas aguarda esse despertamento do ser crístico que todos nós trazemos em nosso íntimo. Quando nós atravessamos, então, os mares, as tormentas, né, da nossa existência, e nós muitas vezes nos voltamos muito para o exterior e nós esquecemos que o Cristo está adormecido em nós, apenas aguardando que nós caminhemos em sua direção e o despertemos em nosso íntimo para entrar em contato com uma série de valores aí que nos foram concedidos e nos permitem fazer
reflexões que nos permitem fazer transformações interiores para que sejamos mais felizes, relembrando outra vez este momento que hoje nós estamos passando, em que o Cristo nos convida a um renascimento, a um despertamento para novos horizontes, para novas perspectivas, e que Ele outra vez nos alerta, né, a respeito da nossa cristalização em alguns comportamentos, em algumas ideias, não é? Em algumas rebeldias, em alguns atos de revolta. Então, nós percebamos a necessidade de fazer esse despertamento do Cristo em nós, que Ele certamente vai nos amparar e nos auxiliar. Vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Sabedoria, responsabilidade, amor para todos os governantes do mundo. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos e discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para o Grupo Espírita Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos os nomes depositados nas urnas de vibrações e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente. União para todos os núcleos familiares. Harmonia para todos os nossos lares. Vibremos equilíbrio e força. Luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, alimentados mais uma vez pelos ensinamentos de nosso Evangelho de hoje, vamos finalizando nossa reunião, agradecendo imensamente a toda a espiritualidade que sustentou o nosso trabalho, aos nossos mentores individuais, a Itaporã, o mentor da nossa abençoada e querida Casa do Caminho, e principalmente ao nosso amoroso irmão Jesus, que continua nos inspirando e guiando. E com ele, elevamos nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, rogando sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.